Olá, vamos falar sobre Espiritismo. Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a você a ciência, filosofia e religião. Desde já, convido você a conhecer este canal, clicar no sininho, dar o seu like, comentar os vídeos, me ajudar a divulgar este canal de luz. youtube.com/Amigos de Nosso Lar. 23 de fevereiro de 2023, um ano de Amigos de Nosso Lar. Um forte abraço e faça parte aqui também da família Amigos de Nosso Lar. Continuemos o nosso estudo do livro Trilhas da Libertação, de Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco. Chegamos ao capítulo com o tema Terapia Desobsessiva. E nos diz a espiritualidade. Uma jovem, frágil e pálida, sentada à mesa, chamou-nos a atenção. Percebíamos-lhe o esforço para manter-se concentrada em ideias otimistas, superiores nos textos que foram lidos ou nos comentários apresentados. A mente parecia fugir-lhe ao controle e, acompanhando-lhe atentamente a luta, notamos que lhe assomavam do inconsciente atual os conflitos psicológicos que a atormentavam. Deveria estar com 30 anos e uma grande amargura se lhe desenhava na alma sensível. Repassava os seus sonhos e aspirações de menina moça que lhe pareciam sempre malogrados. E guardava no íntimo uma grande mágoa pela solidão que experimentava. Ansiava por amar e ser amada. No entanto, sentia-se repelente por todos os rapazes que dela se aproximavam. Após os primeiros contatos superficiais, afastavam-se rapidamente, deixando-a frustrada, decepcionada. Buscara o socorro do espiritismo, aconselhada por uma amiga, por sofrer de terrível enxaqueca que a prostrava, especialmente no período que procedia ao fluxo catamenial. Sentira-se bem e, estudando a doutrina, frequentando as reuniões, adquirira alguma consolação e crença. Depois de participar de um dos grupos de estudos, passou a tomar parte das tarefas de desobsessão, porquanto o Sr. Almiro, tomando conhecimento dos seus sofrimentos, acreditou tratar-se de uma faculdade mediúnica conflitada, com certa dose de obsessão. Ela, porém, não tinha certeza disso. Desejava acreditar e libertar-se do problema. No entanto, titubeava na fé. Então, nós percebemos aqui que a espiritualidade nos coloca, através do drama desta nossa irmã, o que muito acontece com a maioria de nós e em muitos centros espíritas e instituições religiosas. Chegamos através da dor, mas nos primeiros instantes, ainda movidos pelas dores que sentimos, dores espirituais ou físicas, desejamos a qualquer custo nos livrarmos dessas dores e não de imediato buscarmos o tratamento e a causa na fonte, na origem desta dor. Simplesmente queremos que ela seja arrancada, tirada a qualquer custo de nós, certo? E continua a espiritualidade nos dizendo: por 2 ou 3 vezes fora acometida de incorporação psicofônica, todavia, porque ficasse consciente, temia que o fenômeno se apresentasse mais anímico do que mediúnico. Enquanto lhe acompanhávamos as reflexões íntimas, percebíamos a presença de taciturno espírito, portador de uma face marcada pelo ódio que a inspirava negativamente. Ele exercia grande controle emocional e psíquico sobre ela. Observamos também que lhe roubava energias do aparelho genésico, que se apresentava escuro, com manchas negras e obstruções vibratórias em vários dos seus órgãos. Ele parecia haver bloqueado com a mente atormentada canais e condutos internos, produzindo-lhe dificuldades orgânicas e possivelmente as cefalgias, no período pré-menstrual. Talvez isto lhe explicasse a palidez e debilidade de forças. Acompanhamos o penoso processo de vingança que exercia contra sua vítima
interpenetrando a sua mente na dela. Destilando amargura e escarnecendo-a, ele passou a controlar-lhe o centro coronário, o cerebral e o cardíaco, produzindo-lhe sudorese abundante e colapso periférico, seguidos de alteração respiratória. Subitamente comprimiu-lhe com força os ovários, como se desejasse estrangulá-los, e gargalhou estentórico. A paciente perdeu o controle e gritou, sendo logo dominada pelo sarcasmo que ele injetava na perseguição implacável. Uma observação superficial catalogaria o episódio como de natureza histérica, tais as reações físicas e emocionais apresentadas. Ela debatia-se atabalhoadamente e, mesmo emulada pelo doutrinador, a manter o controle toda vez que o invasor lhe comprimia a região, sensível e enferma, ela sentia dores e estrugia em gritos, que misturava gargalhadas e quase convulsões nervosas. Então nós percebemos, no final anterior, da parte anterior, que na casa espírita ela foi colocada no estudo, já para conhecer melhor sobre a mediunidade, sobre a doutrina espírita. A partir desse estudo, passou a apresentar, então ficar evidente, os fenômenos mediúnicos se manifestando através dela, através da, como ele coloca aqui, da psicofonia, da incorporação psicofônica, melhor dizendo, aonde o espírito falava através de sua voz, e ela temia que, como ela tinha consciência do que acontecia, ele falava através dela e ao mesmo tempo ela tinha ciência, né, do que estava acontecendo. Ela tinha medo que se tornasse mais anímico do que mediúnico, ou seja, de que exteriorizasse mais aquilo que era interior, íntimo dela, pessoal dela, do que um processo aonde se manifestasse um espírito através dela, trazendo informações deste espírito por ela, e não informações dela saindo naquele momento, sendo exteriorizado através da fala naquele momento. E então também a espiritualidade vem colocar sobre este espírito que lhe perturbava, que cometia, que estava ali obsediando, fazendo causando esta perturbação nela, na região sexual, né? Então nos seus órgãos genitais, e causando essas perturbações. E cada vez que ele ali comprimia aquelas regiões, claro, de forma espiritual, comprimindo seus centros de força, ou seja, são centros que funcionam como se fosse uma bateriazinha, uma pilha, vamos dizer assim, de energia que nós temos em vários pontos do nosso corpo, né? Neste caso, como ele fala, na região genésica, que corresponde aos órgãos sexuais. Então funcionam como uma bateria de força que pode ser recarregado sempre através da oração, fluidos da espiritualidade, vários fatores, e podem perder esta vitalidade através da mágoa, do ódio e da má utilização também destas regiões, vamos dizer assim, do nosso corpo, além de mágoas, tristezas, entre outras coisas. Cada vez que ele apertava esta região, essa irmã sentia do espírito ao perispírito, ao seu corpo físico, nessa transmissão simultânea e automática, ela sentia isso e reagia de uma forma que causava perturbação, e ficava como que se ela tivesse uma pessoa que fosse ficar louca, vamos dizer assim. E quando ela ficava no período pré-menstrual, como ali ele coloca, aonde muitas vezes os hormônios
de uma mulher ficam, vamos dizer assim, a flor da pele, num equilíbrio que requer mais do que oração, em que muitas vezes é difícil, às vezes, o controle, por tudo que mexe fisicamente, não apenas espiritualmente, mas fisicamente. Então ele se aproveitava disso para deixar ela mais debilitada ainda e perturbar mais ela, porque ela tinha dores fortíssimas de cabeça, entre outras coisas, que são fatos normais dentro dessas questões menstruais, vamos dizer assim, em que algumas mulheres têm mais, outras menos, algumas não, mas que pode acontecer. Então ele se aproveitava desta questão para exercer a sua vingança, causar mais dor e constrangimento a ela. E as pessoas que a viam não sabiam se se tratava de um fenômeno mediúnico ou de uma histeria dela, o que causava ainda mais confusão na sua vida. E continua a espiritualidade, então, dizendo a nós. A cena era constrangedora e dolorosa. Pacientemente, o Sr. Almiro começou a doutrinar o perseguidor, invisível e consciente, advertindo-o quanto à responsabilidade que assumia com aquela atitude, e as demais de vingador constante. A palavra calma do orientador mais o excitava a vingança, prosseguindo nas atitudes de desforços e maus tratos, aplicando energias saudáveis no médium e fluidos dispersivos nos centros da fixação mediúnica. Por entender que a terapia deveria ser de longo curso, o dirigente conseguia interromper a psicofonia atormentada, enquanto o irmão Vicente induzia psiquicamente o obsessor para o afastamento da vítima. Semi-desmaiada, fria e suarenta, ela retornava à normalidade sob a ajuda bondosa do diretor, enquanto, simultaneamente, recebia forças que lhe eram aplicadas por especialistas de nossa esfera. A região genésica, muito afetada por especialistas de nossa esfera. A região genésica muito afetada recebia vibrações dispersivas para interceptar e destruir os bloqueios, ao tempo em que ondas vibratórias calmantes lhe eram ministradas na área cardíaca. O coração retomou o ritmo normal e ela recompôs-se cansada. De imediato, começou a interrogar-se. Teria sido uma crise histérica ou anímica? Seria um fenômeno mediúnico? Deus meu, que haja sido. Recordava-se de tudo, embora não pudesse controlar-se. Esta é a nossa Raulinda, informou-nos Dr. Carneiro. Iremos estudar, no momento próprio, mais acuradamente o seu problema. Por enquanto, basta-nos considerar o seu conflito psicológico sobre a autenticidade do fenômeno mediúnico por seu intermédio. Ela o aceita quando se trata de outros intermediários. Todavia, o fantasma do animismo a apavora. O animismo é hoje assunto muito comentado, quando as pessoas se referem a sessões mediúnicas. De tal forma, com as exceções naturais, veio a ser mais considerado que o fenômeno mediúnico. Diversos aprendizes e estudiosos espíritas enfocam-no com tal frequência que passaram a ter quase uma sistemática prevenção contra o fenômeno mediúnico. Se este não for robusto, isto é, recheado de provas de autenticidade, como afirmam, como se nessa área fosse possível colocar-se barreiras, fronteiras delimitadoras entre uma e outra ocorrência. Como efeito do exagero, belas florações mediúnicas em começo experimentam injustificáveis conflitos e passam a sofrer restrições, estiolando-as nos iniciantes ou bloqueando-lhes as possibilidades em desdobramento. Em todas as áreas do comportamento humano, o excesso é sempre prejudicial. Muita exigência produz parcos resultados.
Certamente que não estimulamos a liberação dos conteúdos do inconsciente a pretexto de mediunidade. Porém, não estamos de acordo com as atitudes da castração do animismo, por cuja liberação também podemos alcançar o mediunismo. Calando-se por um pouco, aduziu. No episódio da nossa Raulinda, as expressões anímicas da sua comunicação foram estimuladas pelo adversário desencarnado que a utiliza mediunicamente. Assim tivemos um fenômeno duplo, animismo e mediunismo, com prevalência e direcionamento do último sobre o primeiro, ou seja, do mediunismo sobre o animismo. E o que lhe ocorre praticamente no dia a dia da atual existência, em que o perseguidor, afligindo-a, deprime-a, desarticulando-lhe os centros de equilíbrio, fazendo-a passar por portadora de histeria, a um passo de transtorno psicótico, maníaco, depressivo, a caminho da autodestruição. De bom alvitre, portanto, que no início dos fenômenos de educação mediúnica, os candidatos se precatem das ocorrências anímicas, não, porém, evitando as do intercâmbio espiritual. Muito judiciosas há observações do benfeitor, porquanto, a pretexto de não incorrer em erro, abandona-se a ação edificante, receando-se resultados negativos. É muito comum no começo do estudo mediúnico de manifestações que aconteçam com quem está iniciando nesta caminhada, que muitas vezes os fenômenos que se exteriorizem sejam situações do próprio médium, processo anímico. Mas também é comum e existe sempre uma parcela de animismo sobre o fenômeno mediúnico. A característica do médium na maneira de falar, muitas vezes é comum que aconteça, na maneira de agir. Então, não significa que ele não esteja permitindo a comunicação de um espírito e aquela comunicação seja puramente dele. É algo delicado e que deve ser estudado e observado através do estudo, da leitura e de uma dedicação séria, no dia a dia, acompanhado pela casa espírita também, certo? E continua a espiritualidade. O médium, genericamente, é todo aquele que se posiciona no meio e torna-se intermediário de qualquer coisa. Espiriticamente, é aquele que possui aptidão para comunicar-se com os espíritos ou servir de instrumento para que se comuniquem com as demais criaturas. Entregar-se de boa vontade durante as reuniões especializadas para a educação e o intercâmbio mediúnico é dever de todo aquele que deseja canalizar suas forças parafísicas e faculdades espirituais. Agora era Leonardo, dedicado ao médium espírita, quem se entregava à comunicação, contorcendo sensitivo, o que denotava o deplorável estado espiritual em que se debatia. O comunicante desferiu os golpes verbais que o caracterizavam. Até que, enfim, vocês o expulsaram daqui. Sem a proteção que ele recebia, ser-nos-á fácil acabar-lhe com a presunção e o prestígio. Este era um dos nossos programas. Agora, estabeleceremos novas metas que levaremos de vencida. Estou, pessoalmente, feliz com o resultado do meu esforço, o que não indica encontrar-me ditoso com a teimosa interferência de vocês no reino dos mortos. Este lado de cá é nosso e não admitimos que homens da terra nos venham perturbar. O senhor Almiro, inspirado por Vicente, acercou-se do médium, respondeu calmo ao interlocutor. Seria o caso, então, de dizer que este é o nosso lado e não nos convém manter submissão ao amigo que está do outro? Não lhe parece? Claro que não, reagiu, porquanto é sabido que os mortos sempre conduziram os vivos. Certamente, concordou o doutrinador. Conduzir não é o mesmo que perturbar, injuriar, afligir, levar ao desespero. Jesus é o nosso condutor e o faz para o nosso bem, jamais para a nossa aflição.
Ele é igualmente o seu condutor, que talvez você não perceba por se haver extraviado, enquanto ele prossegue insistindo em favor da sua recuperação e equilíbrio. Não estou desequilibrado, blasonou. Sou consciente e livre. Ajo porque sei o que é mais favorável e benéfico para mim. Tenho critérios que estão em pendência, e desejos. Como o meu devedor tenta escapar-me à regularização do compromisso, sigo-lhe no encalço. O meu problema é com Davi, de início e, por extensão, com os senhores. Felizmente expulsaram-no daqui e fizeram bem. Meu amigo, você está equivocado, ripostou-lhe sereno o doutrinador. Ninguém expulsa ninguém da casa do Senhor. Sucede que ela tem regulamentos de amor, e quem se nega a atenção aos deveres exclui-se por sua própria vontade. Nosso irmão Davi está momentaneamente enfermo, qual acontece com você. Cada qual sofrendo uma enfermidade própria, no entanto, encontra-se presente no carinho das nossas preces e vibrações de saúde moral. Qual ocorrerá com você a partir deste momento. Assim, não o expulsaríamos do hospital onde encontrava apoio e tratamento. Isto são sofismas. O importante é que ele está por conta própria e do seu triste dominador cirurgião, o qual, por sua vez, está muito comprometido também com os gênios. Quando estes resolverem alcançá-lo, ele retornará à cela de onde foi libertado. Ambos, o médico e o enfermeiro, são foragidos da justiça, e nós somos os meirinhos que os encontramos, podendo não apenas notificá-los, mas também submetê-los à disciplina, à punição. Então aqui nós vamos vendo o diálogo que vai acontecendo durante uma doutrinação, em que os espíritos se manifestam através de outro médium, buscando a vingança contra um encarnado, ou seja, quem está vivo aqui na Terra, e também quem está desencarnado, contra outros espíritos desencarnados. No caso, doutor ali que ele fala, é o médico que atuava junto de Davi, conduzindo Davi nas cirurgias, conforme nós já comentamos nos estudos anteriores. E ali a espiritualidade se manifesta desejando a vingança, pensando que ele tinha sido expulso da casa espírita. E conforme a espiritualidade então informa, não, só que cada local sério e que segue de acordo com as disciplinas de Jesus e segue de acordo com a verdadeira mediunidade, verdadeira doutrina espírita, tem as suas regras, suas proteções. Então, a espiritualidade não pode entrar e fazer o que quer e bem entender o rebuliço que quiser. Pode se manifestar, buscar a sua oportunidade de falar, de ser ouvido, buscando ajuda, desejando falar o que quiser, mas respeitando as regras a tudo e a todos, certo? E continua a espiritualidade então nos dizendo: a única justiça invariável é a que procede de Deus. Essa, a qual o amigo se refere, é a da iniquidade, da vingança, da loucura, que lhe colhe nas suas malhas todo aquele que se desrespeitou e assumiu delitos perante a consciência. Ela funciona porque os homens, lamentavelmente, optamos pela sua hediondez como efeito do primarismo no qual nos demoramos. Luz, porém, já o momento para despertar e consciente submissão aos estatutos do amor, que educam, aprimoram e planificam. Desse modo, mesmo os gênios das trevas, que se acreditam senhores do terror, serão alcançados pelas vibrações da misericórdia do Pai e sairão da infinita desdita, a que se entregam para a dignificação interior que os levará à paz que lhes falta, à felicidade que atiraram fora, ao bem que esqueceram. Isso, porém, não é importante agora. Você, sim,
é o investimento da vida neste momento. Desperte e lute contra as paixões que o envilecem. Torne-se forte, porém contra as debilidades morais. Faça-se senhor da própria vontade e não permaneça marionete movido por outras mãos ou perseguidor submetido a outros inditosos verdugos. Como se atreve, interrompeu-o com um gesto e voz bruscos, a dizer-me tais mentiras e barbaridades? Não sou eu quem lhe as diz. A sua consciência é que situa as minhas palavras nos seus conflitos e necessidades imediatas. Desperte, pois, e viva. Reconsidere as atitudes e ocorrências. Será que, perseguindo, você recupera o que perdeu? É claro que não, porém fruirei o prazer de haver me vingado. Não seria melhor dizer justiçado, pois que a vingança gera futuros esforços na vítima atual. E quando essa roda da cobrança, que sempre é de curto prazo, e você se encontrar vazio, desmotivado, já imaginou o caminho a percorrer, o tempo mal baratado, as complicações a resolver, os males a sanear? Agora é o momento da liberdade. O dele virá depois. Ninguém foge indefinidamente à consciência nem às leis da vida. Se eu desistir, outros que aguardam vez tomarão o meu lugar ao lado dele. Não se preocupe com isso. Não estamos aqui para isentar de culpas o nosso médium e vigilante. O nosso interesse é com você, primeiramente e, por extensão, com ele, com toda a humanidade. Quando alguém se liberta do mal, o mundo se libera da sombra, e quando se algema, a sociedade também se aprisiona. Aproveite este momento, propôs Jesus ao moço rico que o buscou, porquanto amanhã talvez seja tarde demais. O rapaz recusou-se e perdeu a mais excelente oportunidade da sua existência. Sequer lhe pedimos que perdoe o seu devedor. Apenas desejamos que desperte para a própria felicidade e o perdão virá depois. Havia tanta ternura e honesto interesse na transformação do Calceta que este foi envolvido pelas ondas de simpatia e bondade dos irmãos Almiro e Vicente, deixando-se anestesiar. Agora durma, concluiu o amigo, a fim de despertar em outro estado de emoção. Esqueça por enquanto os ressentimentos e abra seu amor de Deus. A possibilidade de ser feliz. Durma em paz, meu irmão. O comunicante diminuiu a tensão emocional e adormeceu no médium. Desenovelando do instrumento delicado, os cooperadores o desligaram e removeram para o outro lado da sala, de modo a recambiá-lo logo depois ao hospital de refazimento, onde iria despertar e recomeçar as experiências de iluminação. Percebendo minha surpresa em face do desfecho do diálogo entre o obsessor e o dirigente, Dr. Carneiro, que cooperava nas atividades, aproximou-se e disse-me: o amor é a força motriz do universo, a única energia a que ninguém opõe resistência, o refrigério para todas as ardências da alma, o apoio à fragilidade e o mais poderoso antídoto ao ódio. Mais do que palavras, a vibração amorosa do nosso Almiro confirmou-lhe os conceitos de paz e a renovação propostos ao sofredor. A lógica e a razão constituem pilotes para o discernimento, mas é o amor que luz soberano, conferindo segurança e harmonia a quem vai dirigindo. Quando vivenciarmos no cotidiano, em pensamentos, palavras e atos, os postulados do amor, facilmente atingiremos a meta que a evolução nos propõe, a sintonia com o Pai. Até este momento, lapidemos os sentimentos, corrijamos a mente, direcionemos a vontade no rumo do bem e lograremos a harmonia que nada perturba, assim como o conhecimento que tudo discerne e explica. Nesse interim indigitado, o obsessor tomou o médium Francisco e indagou feroz: quem me chamou? Você me chamou? Dirigindo-se ao senhor Almiro.
Eu vim porque quis. Sou livre e poderoso. Governo parte das furnas onde me acolho. Sou obedecido e temido. Que quer de mim? Que me recorde, não nos conhecemos. Ante o inusitado, vi Fernando acercar-se do médium em transe e aplicar-lhe energias amortecedoras, de modo que o furor do comunicante não lhe afetasse a sensibilidade. O amigo Fernando havia afastado de nós dias antes a serviço, havia se afastado de nós dias antes a serviço, levado por interesses que não cumpria indagar. Agora chegava e se fazia presente no instante do atendimento ao rebelde espiritual. Quando o doutrinador se aproximou para o diálogo, foi Fernando quem o inspirou mais diretamente. De alto significado em reuniões dessa natureza é a sintonia mental, moral e espiritual entre aquele que o dirige no plano físico e os responsáveis espirituais pela tarefa, enquanto a identificação dos comunicantes e o diálogo com eles muito dependem desta afinidade. Então, a espiritualidade toda vai demonstrando através daquele diálogo anterior que não adianta palavras bonitas, não adianta simplesmente falar da boca para fora. É preciso que o médium que está realizando esta doutrinação tenha um mínimo de vivência daquilo que ele coloca e daquilo que ele propõe ao espírito que se comunica naquele instante, vivendo a mediunidade com Jesus, procurando esta prática no dia a dia, em atitudes, palavras e atos. Não somos médiuns apenas no momento que estamos na casa espírita, durante uma sessão mediúnica, durante uma reunião de desobsessão. Somos médiuns 24 horas por dia. E aqueles que lá estão, nos acompanham, muitas vezes estão dias antes, são colocados ao nosso lado, porque a nossa vibração, a nossa característica fecha exatamente com a sintonia e com aquilo que aquele espírito precisa para estar naquele momento, recebendo ajuda, se comunicando. Não somos santos ou santas, mas precisamos buscar o máximo possível, 1,1 por dia que seja, vencermos as nossas más tendências, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, os nossos vícios do dia a dia, o falar mal, o beber demais, o comer demais, entre outras coisas, para que nós consigamos, através deste controle, exercer também este controle na mesa mediúnica e auxiliar também a estes espíritos, certo? Então, aquele espírito anterior, através da vibração verdadeira de amor, é que ele é envolvido com a ação da espiritualidade. Por isso que o timbre de voz soava diferente para ele e o adormeceu. Através do amor, ele foi convencido a deixar de lado a vingança. Não iria perdoar naquele momento, mas ali cortava-se o laço de obsessão. Quando então manifesta-se outro espírito, se dizendo então Senhor poderoso nas regiões trevosas, buscando e cobrando a vingança e querendo saber o que estava acontecendo ali naquele momento. E a espiritualidade então continua nos dizendo: qualquer tentativa precipitada, sem uma forma, sem uma clara percepção de propósitos, põe a perder grandes esforços empenhados até o momento, que é a parte final de dias e até meses para ser conseguida a remoção da entidade do seu lugar e trazida ao intercâmbio libertador. O senhor Almiro era o protótipo do médium doutrinador, porque unia ao conhecimento espírita os dotes morais de que era investido, e muito sensível à inspiração dos mentores. Com estes requisitos, a sua palavra se impregnava de força esclarecedora, capaz de conquistar os oponentes naturais com os quais trabalhava. Sob a indução mental de Fernando, ele respondeu à interrogante: sim, nós o chamamos, porque necessitamos do amigo. Reconhecemos-lhe a força magnética e sabemos que a sua presença aqui é espontânea.
tanto quanto respeitamo-lhe a liberdade, sentimos-nos tranquilos para este diálogo que nos é pessoalmente valioso. E o que deseja de mim? Inquiriu com arrogância. Por que me perturba a paz? O nosso desejo não é o de perturbação, mas o de entendimento. Quanto a mim, não sou alguém importante, como o amigo deve ter percebido. Dedico-me à terapia espiritual em favor dos que sofrem perseguições e desequilíbrios. E o que eu tenho com isso? Administro a minha área com severidade, porque sou justo, e quem deve é obrigado a pagar. Assim sendo, somente vem para a minha região quem está em curso na lei de sintonia. O espírito atrasado é um animal, dessa forma. Será tratado, submetido pela força. O de que eu disponho em quantidade é a força, que coloco a serviço do meu poder. Nisso não concordamos, pois que o ser mais poderoso que já veio à Terra usou o amor como instrumento de triunfo. Todos que se utilizaram da força tornaram-se vítimas de si mesmos e da própria impulsividade, certamente até hoje padecendo os efeitos das suas arbitrariedades em regiões punitivas, onde não luz a esperança nem vigora a paz. Você está enganado, estrugiu com violência, agitando o médium em transe e golpeando o ar. Fui poderoso no mundo e quando perdi o corpo, graças à minha tenacidade, fui convidado a administrar as furnas. O amigo foi convidado ou arrastado pela lei da sintonia para usar o próprio pensamento. Não admito contestações à minha palavra, revidou quase espumejante. O semblante contraído do médium era um símile perfeito das faces do justiceiro que o incorporava. Fortemente influenciado por Fernando, o dirigente, sem receio ou desejo de afronta, respondeu: a palavra do amigo tem um valor que você próprio lhe atribui. Aqui, na casa de Jesus, a palavra incontestável é a dele, única a manter-se, a mesma ao longo de quase 20 séculos. Ademais, a sua é a força da paixão primitiva, que atemoriza os fracos e perturba os culpados, não a nós. Estamos então em campos opostos de luta e eu sou um perigoso inimigo. Não o creia, tudo converge para Deus. Até mesmo o mal aparente do qual a vida extrai o bem que é permanente, enquanto o outro é sempre transitório. Igualmente não o temos nem jamais o consideramos um inimigo. A ignorância gera adversários e o conhecimento da verdade produz irmãos. Convidamo-lo a vir aqui, com o objetivo de intercambiarmos ideias, porque é chegado o momento em que a luz penetrará a treva e a agressividade será substituída pela concórdia, prenunciadora da paz. Entidades que se santificaram no amor descem às furnas, para dali retirarem as vítimas de si mesmas, que momentaneamente permanecem sob o cativeiro de outras, também desditosas. Não é o acaso que nos põe frente a frente. É Cristo, amor que reúne, convocando-o para retornar ao redil. Então, até aqui, este irmão que se dizia chefe naquelas regiões trevosas, com o poder da força, que dominava outros pelo pensamento, porque se sintonizavam com aquelas regiões que ele dominava, de trevas, de ranger de dentes, de culpas, de remorsos, de ódio, de mágoas, entre outras coisas, e vícios que se identificavam com aqueles pensamentos que eles direcionavam, baixavam seu padrão, entravam na sintonia e eles dominavam. E assim, desta forma, eles assim perseguiam e continuavam se sentindo gênios fortalecidos através da raiva, da dor e da mágoa. E ele assim, pela força, esbravejava. Mas o médium, muito bem acompanhado, muito bem direcionado pela espiritualidade e com uma educação mediúnica tranquila, agia através do amor, sem reagir com dor, com raiva e com ódio. E assim, aquele espírito
nada podia perturbar-lhe espiritualmente e nem fisicamente. E continua a espiritualidade então dizendo: jamais somos inimigos. O seu é o reino da mentira, do qual me divorciei. Estou vinculado ao império da força, onde os gênios da guerra comandam os destinos. Como pode, meu amigo, a sombra impossibilitar a claridade estelar? A necessidade eliminar a fartura, a fraude empanar a verdade, o crime ocultar a honradez, o desvario desmerecer o equilíbrio? O herói da guerra carrega muitas vidas ceifadas sob a sua responsabilidade e, se agiu com desatino e crueldade, torna-se devedor em relação à humanidade, mesmo que as lutas não pudessem ter sido evitadas. Desse modo, os gênios aos quais o amigo se refere são os impiedosos comandantes bárbaros de ontem, que dizimaram cidades e povoados inteiros na loucura desmedida que os governava. Sabemos que eles permanecem nas regiões de degredo do planeta, aí retirados pela soberana vontade, de modo a permitirem o progresso das criaturas em cujo círculo social não dispõe de meios para renascer. Ainda selvajados, se reencarnassem nesse interim, conturbariam a sociedade e volveriam as paixões desvairadas que têm um fogo da desgraça. Sem dúvida, periodicamente alguns grupos dessa ordem mergulham no corpo para despertarem pela dor os que fogem do amor, e, ante o medo que aterroriza, voltarem-se para o bem. Igualmente, os menos virulentos assomam em corpos jovens e formam bandos de aventureiros, de nômades, de apatriadas, que as drogas consomem. As músicas alucinadas estimulam, tresvairiam e o sexo desvairado exaure, quando não tombam nas urdiduras dos crimes traumatizadores. Esta é a sua visão da vida, reagiu furibundo. Nós somos o braço longo da divindade violenta, disciplinando os que afrontam a ordem e se ocultam na hipocrisia. Aqueles que vêm até nós fazem-no por vontade própria, erram espontaneamente, ou são induzidos por sua mente, além de outras que os controlam à distância. Realmente, a lei de sintonia vige em toda a parte. Os semelhantes se atraem, vivendo o mesmo clima e as mesmas aspirações. Aqui temos um exemplo em sintonia com Jesus, atraímos o amigo a esta comunicação, porque intimamente está desejoso de libertar-se do labirinto no qual se perdeu. Talvez não esteja consciente dessa necessidade, que logo se lhe transformará em aspiração máxima. O mal cansa, tanto quanto o prazer satura, e quando este se deriva daquele, sufoca. Fomos criados para o amor e direcionados para a grande luz. A treva é a exteriorização do que ainda somos, e o sofrimento é a terapia da restauração. Ninguém, porém, está condenado para sempre. Por isso, os reinos maléficos, seu e de outros, começam a desmoronar. O fotopropismo do bem vence toda a treva. E tudo conduz na sua direção. É inevitável. Pense nisso. Queixar-me-ei aos meus superiores, desafiou esbravejante. Não me considere submisso. Voltaremos cá, ele e eu, para o enfrentamento. Você não perde por esperar. Cuide-se, porque nossos vigilantes o seguirão. O que será muito bom, concordou pacífico o amigo, porque iremos juntos na direção de Jesus. Esta casa está às suas ordens e de todos aqueles que estejam cansados e necessitados de recomposição. Deus o abençoe, meu irmão. Vimos a entidade contorcer-se no médium, embora sob a ação fluídica, benéfica do nosso Fernando, desligando-se com certa violência, o que provocou alguns espasmos nervosos no instrumento humano, com sensações penosas. Notei a satisfação íntima que transparecia no rosto do companheiro que viera conosco,
e trabalhara no sentido de acalmar o verdugo. Outras comunicações tiveram lugar, não ultrapassando um total de 12. Quando soou a hora de encerrar os trabalhos, 80 minutos depois de iniciados, passistas do grupo aplicaram energias dos médiuns e demais participantes. Após as palavras e considerações finais do irmão Vicente, por intermédio de Dona Armênia, com sentida oração de graças, havendo antes pedido por todos e realizando vibrações intercessórias, o Sr. Almiro concluiu a sessão encerrando-a. Distribuída água magnetizada pelo mentor aos membros da atividade, passaram a outra sala, onde se detiveram por alguns minutos em agradável convivência e comentários edificantes sobre as ocorrências da reunião, seguindo logo depois aos seus respectivos lares. Nós, outros, permanecemos no recinto, participando das atividades complementares e pertinentes aos desencarnados. Então, nós podemos ver, através desta manifestação, que este irmão, que se dizia gênio das trevas, que se dizia alguém muito presente, muito forte ali, nessas regiões trevosas, que era alguém comandante, não simplesmente um comandado, não simplesmente, vamos dizer assim, alguém que fazia serviços menores, mas alguém que era um poderoso nessas regiões trevosas, contestava todas as questões, falava das violências que ele agia e reagia através da dor a outros que sintonizavam com ele. E através dessa sintonia, nós podemos ver quantas e quantas dores acontecem neste mundo e que nada passa desapercebido às leis divinas. Nós não podemos quebrar as leis divinas, quebrar a paz, sem ter que reparar por isto. E não é uma cobrança de Deus, que Deus nos ordena que nós venhamos a pagar algo. Não. Deus nos ama infinitamente, onde quer que nós estejamos, agindo pelo bem ou agindo de forma errada. Ele sempre irá nos amar. Mas a nossa consciência, como diz Kardec, questionando e perguntando à espiritualidade, aonde estão escritas as leis de Deus, e eles respondem na consciência, nós podemos perceber através disto que a nossa consciência é que nos solicita esta reparação das atitudes erradas, para que nós venhamos então a praticar o bem. E mesmo aqueles que agem através do mal, agem errado, fazendo mal, sem a ignorância destas questões espirituais, terão que reparar, cada um a seu modo. Quanto mais consciente das questões espirituais, da continuidade da vida, desta imortalidade da alma, e praticando o bem ou o mal de forma consciente, mais pesará sobre mim estas questões. A quem muito foi dado, a quem muito recebe, muito será cobrado. Então, a gente percebe esta questão quando é colocada pela espiritualidade. Mesmo aqueles que agiram no mal sem conhecimento terão que reparar, refazer. Mas não é porque erraram que vão reparar pelo erro, e sim pelo amor. Cada caso é um caso. E este irmão passa a se manifestar ali, e é apenas o início de uma desobsessão que será longa. Mas Jesus é aquele amor incondicional que não deixa de lutar por nós. Como ele mesmo disse, nenhuma das ovelhas do meu Pai se perderá. Certo? Então este foi o capítulo Terapia Desobsessiva. No próximo vídeo, nós estaremos estudando o capítulo O Gênio das Trevas. Convido você a estar assistindo os vídeos anteriores com toda a calma, passo a passo, nesta nossa leitura e estudo passo a passo, desta linda obra de Manuel Filomeno, pelo espírito Camilo Cândido Botelho.
Eu sou Débora Rabelo, um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.